Olá, seja bem-vindo ao SabMed Conecta, um canal que vai levar você, empreendedor, a saber mais sobre os assuntos de medicina e segurança do trabalho de uma maneira prática, trazendo casos do dia a dia para levar para você as explicações que você nunca teve na sua empresa e você sempre teve vontade de perguntar para saber mais sobre o assunto. Sou o Dr. André Luiz, eu sou médico do trabalho, sou sócio proprietário da SabMed. A SabMed é uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. E eu sou um médico do trabalho que pensa como você, empreendedor. Como assim? A faculdade de medicina, ela fala muito pouco sobre medicina do trabalho. É um assunto muito rápido sobre medicina do trabalho. Depois, as pessoas que querem se especializar na área, elas vão fazer lá uma pós-graduação e acaba que fica nisso. Qual é a visão que eu tenho de você, como você é empreendedor também? Uma coisa é você ser médico, que não entende muito de medicina do trabalho. Outra coisa é você ser um médico do trabalho, porém você só vê a questão de saúde e doença, e um médico do trabalho que pensa como empreendedor. Como que uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho pode trazer benefícios, não só para os seus funcionários, mas para a empresa também, a partir do momento que ela percebe que isso não é apenas um gasto para cumprir simplesmente as normas, é algo que ele vai ver um retorno financeiro nisso. Então, essa é a ideia dessas nossas aulas. A gente vai começar a fazer quase que diariamente essas aulas, primeiramente para os nossos clientes, depois também a gente vai começar a abrir para o público em geral, e com o tempo vocês vão mandando as dúvidas de vocês, tudo que vocês querem saber a respeito de medicina e segurança do trabalho, que esteja dentro do meu conhecimento, eu vou procurar trazer para vocês. Caso seja algo que eu não domine, que eu não entenda, que eu ainda não compreenda, eu prometo que eu vou buscar soluções, vou falar com pessoas mais gabaritadas em determinados assuntos para poder trazer isso para vocês. E a aula de hoje, ela tem o objetivo de desmistificar os fatores psicossociais, né? Desvendando mitos. O que acontece? Recentemente, houve uma correria de alguns clientes e RH de clientes, de empresas, entrando em contato conosco, fazendo algumas perguntas. Entre elas, a seguinte pergunta: vocês vão atualizar o nosso PGR para atender à norma referente a fator psicossocial? Essa é uma pergunta. A outra pergunta: nós vamos precisar contratar um psicólogo aqui para a empresa? Uma pergunta que veio. Quando é que vocês vêm aqui para atualizar o documento? Qual é o risco que eu tenho de ser autuado? Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês hoje são coisas simples, não são coisas tão complicadas assim. Mas existe uma diferença entre fatores de riscos ambientais e avaliação psicossocial. Olha que interessante. Fatores de riscos ambientais, psicossociais e avaliação psicossocial. Mas a base de tudo que a gente vai falar da saúde, em relação à saúde e segurança do trabalho, ela está numa norma que se chama Norma Regulamentadora número 7, que é o PCMSO, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É comum a gente encontrar empresas que ela tem lá seu PCMSO, mas ela não sabe muito bem o que está ali dentro, não sabe quem fez, não sabe como é que foi feito, porque ela pensa que aquilo ali é como se fosse um alvará. Eu tenho isso daqui. E, na verdade, não é isso, né? Um programa, ele tem um início, um meio e um fim. Então, você tem que, se você tem esse programa, lê esse programa. Por quê? Porque a responsabilidade desse programa de elaborar, de executar, é da empresa. O que ela pode é contratar uma outra empresa para fazer esse trabalho para ela. Porém, o médico do trabalho responsável. Eu vou trazer uma aula aqui, né, futuramente, de como você saber se a empresa que você está contratando, ela está em conformidade legal ou não. Isso é importante. Só para você ter uma ideia, o médico do trabalho e a clínica de medicina do trabalho, ambos devem ter registro no CRM. Então faz o seguinte, olha o PCMSO que você tem aí, olha qual foi a empresa que vendeu esse PCMSO, olha qual foi o médico do trabalho que assinou esse PCMSO, e vai aí no CRM aí do teu estado e verifica se ambos estão registrados nesse CRM, porque a norma diz que tem que ser assim, o Conselho Federal de Medicina diz que tem que ser desse jeito.
Então, essa é uma ideia. Se você buscar lá, doutor André Luiz Rodrigues Camargo, você vai ver que tem lá o meu registro e tem o nosso registro da empresa dentro do CRM. Ah, doutor, então quer dizer que tem empresa que não faz assim? Tem empresa que não faz assim. Mas eu estou dizendo para você, vai aprender como que você vai saber algumas informações se você está contratando alguém que realmente esteja capacitado para entregar o que você precisa, certo? Dentro desse PCMSO, ele diz o seguinte: o médico do trabalho ele tem a centralidade e prerrogativa. Tanto é que até alguns anos, ano passado, né, até a revisão da NR7, dizia-se médico coordenador do PCMSO. Mudou. Isso mudou para quê? Hoje, se você for procurar lá na NR7, se você for procurar no seu PCMSO, se estiver correto, ele vai dizer assim, médico responsável pelo PCMSO. Qual a diferença do médico coordenador do médico responsável? É que o médico responsável assinou e o médico, não sei se vocês sabem, se der algum problema, pode entrar com uma ação regressiva contra o médico responde no CRM, o médico responde penal, o médico responde civil, tudo isso. Então, eles quiseram fazer o quê? Acabar um pouco com essa venda que existe muito grande de documentos e na qual não representa a realidade da empresa. Então, por isso, eles começaram a mudar algumas situações, entre elas, mudou o termo lá, médico responsável pelo PCMSO. Inclusive, quando é enviado informações ao E-Social, que será outras aulas que eu falarei mais sobre o E-Social, eles falam lá, quem é o médico que assinou? Então, você tem que enviar lá o CRM e o CPF desse médico, para comprovar que foi ele que fez, certo? E o que essa NR17 atribui? Ela atribui ao profissional médico caráter central no âmbito do PCMSO. Então, se você for procurar na NR7, nesse PCMSO, procura lá quais são os profissionais de saúde que ela determina. Se você for procurar na NR4, que é uma que diz sobre dimensionamento de SESMIT, que é um serviço especializado, engenharia, medicina do trabalho, o que acontece? Você vai ver que tem um médico, o médico é o centralizado. Então, cabe ao médico ele elaborar, junto com as informações que a gente tem do PGR, eu vou explicar para vocês também como que é um PGR, para que serve, o que é o PCMSO, para que serve. Mas, para eu falar dessa avaliação psicossocial e dos fatores de risco ambientais psicossociais, eu preciso trazer o quê? Que cabe ao médico verificar toda a relação de saúde da medicina do trabalho. Aí está lá, é o médico do trabalho quem coordena e executa diversas ações no PCMSO, desde a indicação de exames complementares até a emissão de atestado de saúde ocupacional, que todo mundo chama de ASO. Então, cabe ao médico do trabalho fazer isso. Você também vai ver que é comum, às vezes as empresas aí que falam que são de medicina e segurança do trabalho, é comum elas não serem de médicos. E o que acontece? São outros profissionais de outras áreas que eles montam esse negócio, aí eles pegam a assinatura de um médico, pegam a assinatura e às vezes eles nem sabem onde fica a sua empresa, do que se trata a sua empresa. Então é importante você saber com quem você está trabalhando para você saber se realmente você está sendo atendido da maneira que a sua empresa merece. Aí está aqui, ó. Além disso, que é o documento, o ASO, que formaliza a aptidão do trabalhador para suas funções. Essa é uma prerrogativa exclusiva do ato médico. Então, existe uma nota técnica que foi questionado no Ministério do Trabalho. Nessa nota técnica, perguntaram assim, e aí, vai ter que ter um psicólogo para ver a aptidão e inaptidão do funcionário? E a nota técnica do Ministério do Trabalho, ela foi clara. Ela fala assim, a função de aptidão e inaptidão, ela é uma prerrogativa exclusiva do ato médico. Então, caso ele pense ser necessário pedir uma avaliação de outro profissional, por exemplo, na área mental, ele vai pedir lá, eu vou falar mais à frente sobre psiquiatra, para ele ter um outro colega médico, vai ter essa noção. Mas cabe a ele, mesmo diante dessa situação do parecer do colega, trazer para ele a responsabilidade, se essa pessoa está apta ou se ela está inapta para exercer determinada atividade. Nas avaliações médicas ocupacionais, o que a gente já avalia? Vou mostrar para vocês aqui. Quando você vai lá fazer uma avaliação de medicina e segurança do trabalho, é comum as pessoas falarem, o médico nem olhou para mim, o médico nem fez isso. O que acontece? Toda avaliação ocupacional,
supõe-se que a maioria das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas são pessoas que elas são rígidas, ou seja, são pessoas de idade produtiva rígidas. Raramente a gente vai tratar de pessoas doentes. Então, o que a gente tem que fazer quando a pessoa vai fazer um exame conosco? A gente precisa ver quais são as características dessa pessoa para ver se ela tem ou não condições de exercer determinada atividade. Quer dizer que se ela tiver uma doença, ela está incapaz? Não necessariamente. Quer dizer que se ela for incapaz, ela é incapaz totalmente? Não necessariamente. Então, a gente tem que, dentro do nosso conhecimento da pessoa e de como que é o local de trabalho dessa pessoa, cabe ao médico do trabalho fazer essa avaliação. Por isso que a gente vai lá, tem que fazer uma boa avaliação física. O que mais? Uma boa avaliação mental. Então, nessas avaliações mentais, o que a gente avalia? Análise do estado de saúde mental, incluindo desempenho cognitivo, emocional. Todo médico, quando ele vai estar estudando na faculdade de medicina, lá pelo 3º ano, ele começa a estudar um negócio que chama assim sobre anamnese. Ele começa a estudar uma disciplina chamada semiologia. Semiologia é o quê? É uma área da medicina que mostra, ensina aos médicos, aos estudantes, como que deve ser uma avaliação de uma pessoa. Então, desde quando a pessoa, da vestimenta da pessoa, da aparência da pessoa, como a pessoa se cuida, como a pessoa caminha, como a pessoa fala, se tem um ritmo certo no que está falando, se ela está lúcida, se ela está orientada, se ela sabe o que está acontecendo, no tempo, no espaço. Se o médico perceber, durante essa avaliação, se ela está muito agitada, se ela não está agitada, o médico tem essa prerrogativa de avaliar essa pessoa e ele, junto com o exame físico, ele diz, está apto ou está inapto. Vai estar apto sempre? Depende, porque cada pessoa ela é diferente uma da outra. Então, nós temos que avaliar de acordo com a característica de cada pessoa e o ambiente que ela vai trabalhar e a função que ela vai exercer. E também fazemos essas avaliações psicossociais. São análises de fatores que influenciam a saúde mental e a interação com o ambiente de trabalho. Vou explicar um pouquinho mais à frente como que vocês vão entender sobre isso. Primeira coisa, o que são fatores de riscos ambientais, psicossociais nas NRs? Primeiro, ela não é uma novidade. Por quê? Isso já era para estar sendo feito pelas empresas de medicina e segurança do trabalho há muito tempo. O que acontece é que o governo percebeu que houve um acréscimo de absurdo de atestados de saúde mental, que a pessoa está muito afastamento lá para o INSS, e ele quis meio que falar, isso aí foi a empresa, é relacionado ao trabalho, o trabalho que está afastando as pessoas. Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que deixaram de fazer as perícias presenciais. Bastava a pessoa pegar um papel e mandar para lá. Infelizmente, houve um boom desses papéis, desses atestados, dizendo que as pessoas estavam incapazes, né, da área da psiquiatria, da área da ortopedia. Então, muitas pessoas foram afastadas e bastava o quê? Bastava apresentar a documentação, não precisava ter uma perícia presencial. O que aconteceu agora? O INSS praticamente devolveu uma grande parte dessas pessoas, cessou o benefício e está reagendando as avaliações das pessoas para verificar durante a perícia se realmente o que está escrito lá no papel condiz com o que eles estão avaliando. Não sei, o que eu vou falar assim, é algo muito triste, mas é impressionante, assim. Mas ainda tem gente que mente. Olha só. E ainda tem gente que quer tirar benefício de determinadas situações. Então, esses fatores de riscos ambientais, psicossociais, eles já estavam lá na NR17, que ela trata sobre ergonomia, na NR36, que ela fala sobre frigoríficos. Então, a gente vai ver qual é essa diferença. Fator de risco ambiental psicossocial nas NRs. Então, a definição que ele fala é assim, relaciona-se ao ambiente de trabalho e como ele pode impactar a saúde mental e emocional dos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer o tal do PGR, o que é o PGR? É um Programa de Gerenciamento de Risco. O que é isso? Eu tenho que ir lá numa empresa e eu preciso verificar lá naquela empresa se tem alguma situação que pode causar ou um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. Aí,
quando eu faço essa avaliação, por isso que a avaliação, para gerar esse PGR, ela tem que ser feita em loco, a pessoa tem que ir lá fazer essa avaliação. Outra coisa, ele tem que fazer um inventário de todos os fatores de risco que ele encontra ali, e aí, quando ele encontra, por exemplo, eu dou um exemplo bem prático, que é o do ruído. Vamos supor que, né, na sua empresa tem aí uma serra ou tem aí um motor que ela tem um ruído intenso. Aí a pessoa vai avaliar, toda avaliação a gente começa, como se fala, qualitativa. Eu faço uma vistoria, vou ver como é que opa, nesse local aqui tem um ruído intenso. Aí, além de eu que vou lá fazer a avaliação, também tenho que me proteger, assim como os funcionários, porque eu estou me expondo àquele ambiente. Mas eu vou fazer uma avaliação lá daquele ruído. Quando eu vou fazer a avaliação desse ruído, eu vou ensinar aqui, inclusive, como é que faz a avaliação correta. Você não tem nem ideia da quantidade de gente que avalia errado. Mas, quando a gente faz essa avaliação do ruído, se esse ruído tiver um nível de intensidade que eles chamam que está acima do limite de tolerância, de acordo com tem uma NR15, que fala sobre insalubridade, esse ambiente, teoricamente, ele seria insalubre. Por que eu falo teoricamente? Porque nós precisamos avaliar outras circunstâncias. Se essa foi uma avaliação só única, pontual, ou qual é a jornada do funcionário durante aquela situação. Caso, durante a jornada dele, existe uma sobredose dessa quantidade de ruído, por exemplo, acima de 85 decibéis, para uma jornada de trabalho de 8 horas, o que vai acontecer? Quando está acima desse limite, esse ambiente é considerado insalubre. E aí o que a empresa precisa fazer? A empresa precisa eliminar esse ruído. Ah, doutor, mas como? Ué, ele pode trocar essa máquina, uma máquina que ela tem um ruído muito acima de 85 decibéis. Ah, tem uma máquina que o ruído dela é abaixo. Ah, doutor, mas a máquina é muito cara, não dá para ter, e aí eu não tenho como trocar. Na verdade, o Ministério do Trabalho fala que o preço não pode ser justificativa, mas a gente sabe que o preço é importante, porque dependendo do preço dessa máquina, a gente não consegue. Mas a gente consegue fazer outra coisa, a gente consegue tomar algumas medidas que a gente chama de administrativas. Essa pessoa trabalha 8 horas nesse local, nessa jornada, e se ela, ao invés de trabalhar 8 horas, ela trabalhasse 6 horas, trabalhasse 4 horas, a gente consegue diminuir o tempo que ela fica exposto nesse ambiente. E, além disso, existe uma outra opção, que as pessoas falam assim, existe um equipamento de proteção coletiva. Eu posso, por exemplo, tentar enclausurar aquela máquina, aquela situação que causa um ruído estrondoso. Nós fizemos isso uma vez com um cliente que fabricava bolos. Lá na fábrica dele tinha umas batedeiras enormes, e uma dessas batedeiras tinha um ruído acima de 90 decibéis, ou seja, era um ambiente que tinha aí mais ou menos umas 30 pessoas e todos estavam expostos àquele ruído. E aí nós falamos, olha, precisa trocar. Ele falou, não dá, porque essa máquina aqui, ela é importada, é a melhor que a gente tem, é a mais cara, é a que mais dá conta. Falei, então a gente vai ter que fazer o seguinte, não dá para mexer na jornada de trabalho deles, porque eles têm uma meta para cumprir. Então vamos criar aqui um isolamento acústico para essa máquina. E aí ele chamou lá o engenheiro fez o projeto, isolou lá, criou uma sala para essa máquina, a porta, quando abria a porta, a pessoa colocava lá a massa para bater dentro dessa batedeira, ele saía, depois que ele saía, só quando a porta ficava fechada, é que conseguia acionar essa máquina. E aí, lá pelo vidro, ficava vendo, quando estava pronto, a massa. E o que aconteceu com o som no local? Ele diminuiu a intensidade, ou seja, eu neutralizei aquele risco. Então, toda vez que uma empresa ela consegue provar que ela neutralizou aquele risco, ela deixa de pagar insalubridade, que muitas pessoas não sabem nem como que calcula isso daí. Mas essa é uma coisa. Então, esse ambiente ele era insalubre. Eu neutralizei. Ah, doutor, eu não consigo usurar essa máquina. Aí a gente vai para as medidas que nós falamos são paliativas, que são o quê? Os EPIs, que são os protetores auriculares que a gente coloca, indica para a pessoa usar. Mas quando você indica um equipamento de proteção individual, a empresa tem que tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados que ela tem que dar? Primeiro, você tem que verificar se aquele equipamento realmente vai neutralizar aquele agente que você está querendo neutralizar. Outra coisa, você tem que dar um treinamento
para essa pessoa? Pois não basta você dar o equipamento, você tem que treinar essa pessoa. E, além disso, você tem que fiscalizar. Por que eu estou falando isso? Porque é comum, eu presto assistência técnica pericial, com perito, médico, para algumas empresas que não são nossas clientes, quando elas têm processo trabalhista por suposta doença ocupacional. E a primeira coisa que o juiz pede lá no processo, eles pedem lá o PCMSO, o PGR, LTCAT, e aí, se eles marcam uma perícia, o perito ele vai em cima da fraqueza da empresa. Deu EPI? Ah, dei. Você tem como comprovar que essa pessoa recebeu esse EPI? Ah, a gente chama de cautela. Ah, não tem essa cautela. Pois é, então, e se o funcionário mentir, o que acaba acontecendo? Se você não tiver como provar, lá na Justiça do Trabalho, eles falam que o ônus da prova é do empregador. Ou seja, quem tem que provar que é inocente lá na Justiça do Trabalho é a empresa. Então, se ela não tem essa cautela de EPI, por mais que ela tenha entregado, a não ser que ela tenha testemunha, e todo mundo fala, a gente recebe sim, a gente usa sim, mas mesmo assim você não tem um documento que é você cautelar, que você comprovou que você entregou esse EPI. A data, qual é o número de série, qual é o CA, o nome do funcionário, tudo isso tem que estar registrado. Olha, eu entreguei. Tá, beleza, você deu o equipamento. E o treinamento? Ah, o treinamento acho que eu não foi dado, não. Então, é a mesma coisa você dar um veículo para uma pessoa que não é habilitada. Então, ou seja, você tem que habilitar essa pessoa para usar esse equipamento. Ah, mas na minha empresa ninguém usa. Aí você tem que fiscalizar. Aí você vai ter que mostrar para eles a importância disso daí. Inclusive, caso as pessoas não queiram usar os equipamentos, você pode dar as advertências para eles. Você vai falar com o seu jurídico. Inclusive, tem juiz que considera, quando a pessoa negligencia usar os EPIs, que pode ser até motivo de uma justa causa de demissão, porque ela está se expondo ao risco ali. Então, isso seria uma situação de insalubridade, porque é um fator de risco lá do ambiente, é que ele chamou de perigo ocupacional, do ruído. Esse ruído, quando ele é muito intenso, ele pode ser considerado insalubre. Por quê? Porque está sujeito a ele causar uma doença, que se chama uma perda auditiva induzida pelo ruído. A gente chama de PAER. Então, a audição da pessoa pode diminuir. E existe uma característica. Quando a gente faz um exame de audiometria, a gente consegue saber se essa perda auditiva que a pessoa teve, se ela é pelo ruído ou se ela é por uma outra situação que está causando uma infecção, alguma doença que a pessoa teve, até algum tumor no cérebro pode ser que a pessoa tenha. Então, essa é uma situação em que o ruído, quando ele está acima, ele pode ser insalubre. Por quê? Porque ele pode causar uma doença. Porém, existem situações em que esse ruído, ele não seja o suficiente para causar uma perda auditiva induzida por ruído, mas seja um ruído que incomode. Por exemplo, eu visitei agora essa semana passada um cliente e mais ou menos um mês e pouquinho foi num outro cliente. A gente foi fazer uma avaliação in loco e aí existiam duas salas, né, em cada um desses lugares, que tinha lá um equipamento que ele como um ruído, como se fosse algo vibrando. Um deles era um no-break, que estava na sala, mas esse no-break estava na sala lá do próprio proprietário da empresa, não tinha nenhum funcionário que estava ali, e a outra empresa tinha um outro ruído semelhante, também, que onde passava toda a instalação elétrica da empresa, onde ficavam as pessoas fazendo um monitoramento da empresa, de algumas pessoas naquela sala. Apesar daquele ruído, quando nós avaliamos, ele estava abaixo de 80 decibéis, ele não causa nenhuma perda auditiva induzida pelo ruído, mas ela pode causar o quê? Uma irritação, ela pode dificultar a concentração, vai deixando a pessoa mais estressada. Ou seja, isso é um fator de risco ambiental psicossocial. Ela tem a ver mais com o conforto do que, particularmente, com a perda auditiva que ela vai ter. Então, é mais ou menos isso. Então, como eu falei, essa preocupação com os fatores psicossociais do ambiente de trabalho não é uma novidade. Nas NRs anteriores, como NR17, NR36, já abordavam esse aspecto, enfatizando a importância dessa adaptação. Então, nós já fazíamos isso na SABMED e nós continuamos fazendo, vamos aprimorar cada vez mais para entregar para os nossos clientes que ele fique tranquilo em relação a essa avaliação psicossocial. Outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, questão do calor.
Vamos supor, vocês estão vendo que aqui atrás tem um ar-condicionado. A gente pode falar tanto do ruído quanto da temperatura. O calor, quando ele tem uma fonte externa geradora de calor, por exemplo, lá, uma caldeira, um forno, né, forno elétrico, seja lenha, o que for, quando existe uma fonte geradora de calor, a gente também tem que avaliar a quantidade de calor que a pessoa que trabalha ali fica exposta. E a gente faz uma avaliação e faz um cálculo e diz, olha, ela está num local que é muito quente por muito tempo. As informações que eu estou trazendo aqui, elas não são tão técnicas para vocês para tentar chegar ao nível que vocês consigam entender. Mas caso vocês também queiram saber mais, olha, me mostra qual que é a norma, onde é que está escrito, vocês vai ter um link mais à frente aqui para vocês mandarem as dúvidas, as sugestões de vocês, e eu vou mandar para vocês esse material, vou explicar melhor. Mas eu quero, de uma maneira geral aqui, não é em detalhes, mas uma maneira geral para que fique fácil de todos entenderem, certo? Então, vamos supor, essa sala aqui, ela não tem um forno, ela não tem uma caldeira, mas o que acontece? A gente mora aqui em Rio Branco, no Acre. A temperatura ambiente aqui, ela tem uma média anual muito quente. Se esse ar-condicionado, por exemplo, ficar desligado, aqui é a sala que trabalhei eu e minha esposa, mas nos outros ambientes, se desligar esse ar-condicionado, vai ficar quente. Só que esse calor ele não vai ser o suficiente para ser insalubre, mas ele vai gerar um desconforto nessas pessoas, porque a pessoa começa a suar, a pessoa começa a ficar mais irritada, mais sonolenta. Outra coisa que a gente pode avaliar nesse ambiente aqui. Então, esse ruído aqui, por exemplo, desse ar-condicionado, a gente fica fazendo manutenção periódica. Por quê? Dependendo, se você não fizer essa manutenção, quem tem um ar-condicionado sabe que ele começa a fazer um ruído muito forte. Isso acaba não causando perda auditiva, mas causa irritabilidade, perda de concentração, a pessoa não consegue conversar. Então, tudo isso está sujeito quando esse ruído está acima, mas ele não é o suficiente para causar uma perda. Outros efeitos que pode dar que são a fadiga, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração e, por exemplo, o frio também é uma situação complicada. Então, frio, exposição ao frio, mesmo que não atinja os limites de insalubridade, pode afetar a sua saúde. Ou a temperatura ambiente ideal, ela é em torno de 22 graus, que é uma temperatura que a nossa pele ela suporta bem. Só que dependendo do local que você vai chegar, está lá o ar-condicionado lá no 15, lá no 16. E aí tem pessoas que não estão muito acostumadas naquele ambiente e ela vai falar, aqui não é insalubre, mas aqui é ruim de trabalhar, porque está muito frio aqui dentro dessa sala. Então, só que isso tem muito a ver também com a adaptabilidade do clima que a pessoa tem. Por exemplo, eu sou lá do interior de São Paulo, moro aqui no Acre há alguns anos. Até hoje, para mim, para eu me adaptar ao calor, não é muito fácil. Né? Se não tiver ar-condicionado, não consigo. Para outras pessoas daqui, se você deixa o ar-condicionado, ela já não suporta, porque está muito frio para ela. Então, é uma temperatura que ela não é o suficiente para causar uma situação de insalubridade, mas ela gera esse desconforto na hora da pessoa fazer. Quais são, né, esses efeitos colaterais? Desconforto, rigidez muscular, redução da destreza manual. Existem algumas câmaras frias que, apesar de o ambiente não ser considerado insalubre, eu vou dar uma aula sobre insalubridade, sobre frio, sobre umidade para vocês. Mas apesar daquele ambiente não ser, a pessoa tem mais dificuldade. É só ver um dia que está muito frio aí, a pessoa fica meio dura até para mexer. Depois que ela aquece, que ela vai conseguir fazer. Então, esse ambiente de trabalho, ele tem que estar uma maneira confortável para a pessoa trabalhar. Outro exemplo que pode trazer aqui para vocês, a luminância, a luz que tem na sala. Então, a iluminação inadequada, ela pode afetar o bem-estar dos trabalhadores também. Isso tem que ser avaliado na hora que é feita uma avaliação do PGR. O que acontece? Esses efeitos que vão causar na pessoa são fadiga visual, dor de cabeça, irritabilidade. Então, se você vai num ambiente que tem muita luz, você fica ofuscado. Nossa, aquela tela do computador está muita luz, a luminância dela está muito intensa. Então, aquilo ali causa um desconforto na pessoa, dor de cabeça, a pessoa fica com os olhos vermelhos. Ou, por outro lado, você está numa sala escura, que você também tem dificuldade de enxergar, você tem que se esforçar. Então, esse aumento desse esforço que você vai fazer para conseguir seguir trabalhando
é uma situação de fator de risco ambiental, psicossocial, que vai alterando o humor, a concentração, o estresse, tudo isso na pessoa, certo? Outro exemplo, velocidade do ar. Vamos supor que a gente está numa sala que ela não tenha ventilação. Então, nós também, quando vamos fazer uma avaliação no ambiente, a gente tem que verificar algumas situações, a umidade do ar, a velocidade relativa, para ver se tem circulação. Por alguns motivos, porque se tiver pouca circulação de ar, o que vai acontecer? Sensação de frio ou calor localizado, ou seja, não está circulando. Irritação e desconforto constante. Então, aquele ambiente fica abafado. E o que a NR17 tem como novidade, desde quando ela foi criada? Ela trata basicamente da ergonomia. Qual é o objetivo da ergonomia? É adaptar as condições de trabalho para proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Mas temos um grande problema. A ergonomia no nosso país, ela não tem uma regra clara. Não existe uma ergonomia brasileira. E o Brasil nem segue uma outra ergonomia única, porque existe uma diferença. As pessoas pensavam que ergonomia é só questão de altura da mesa, altura da cadeira, braço na cadeira. Isso é uma análise antropométrica. Só que o nosso biotipo, ele é diferente do europeu, ele é diferente do americano. O nosso clima é diferente do europeu, é diferente do americano. Então, as excelentes escolas que tratam de ergonomia no nosso país, elas tentam trazer um pouco de cada para criar uma ergonomia brasileira, mas ela não tem uma regra clara dessa ergonomia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles adiaram essa questão dessa fiscalização para dar tempo das empresas elas se adaptarem à realidade. Só que tem um detalhe, como que eu vou avaliar algo que eu não tenho nenhum padrão? Esse é um problema. Então, eles quiseram colocar lá na NR1 para empresas começarem a perceber isso. Porém, não existe um padrão único a ser seguido. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente a primeira palavrinha ali, é adaptar as condições de trabalho para proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente para as pessoas trabalharem. Vamos dar um exemplo aqui, no caso de operadoras de teleatendimento. Tem uma outra situação que você vai fazer. No caso das operadoras de teleatendimento, existem algumas pausas recomendadas. Então, eles falam assim, 2 pausas de 10 minutos cada, fora do posto de trabalho. Devem ocorrer após a primeira e antes da última hora de trabalho. Olha que interessante. Qual que é o objetivo disso daí? Prevenir sobrecarga psíquica e muscular. Porque, dependendo do movimento que a pessoa faça ali, esse movimento ele pode ser considerado um movimento repetitivo. Ah, doutor, o que é um movimento repetitivo? É uma aula só sobre isso. Não é só fazer a mesma tarefa. Existe um intervalo de tempo, existe um número de vezes dentro de um ciclo que deve ser feito. Então, não é porque a pessoa faz a mesma coisa que é um movimento repetitivo. Quanto tempo ela leva para fazer, quantas vezes ela faz isso dentro de um ciclo aí de 30 segundos. É isso que nós temos que avaliar. E não é o caso. Então, o objetivo é prevenir a sobrecarga psíquica e muscular. Trabalhador frigorífico. Lá no pessoal do trabalhador frigorífico, eles falam lá, a gente tem uma regra que é para seguir em relação às pausas também. Porque geralmente a jornada de trabalho do operador de teleatendimento, geralmente é uma jornada de trabalho de 6 horas. E aí, nesse intervalo, ele tem 2 direitos a pausas de 10 minutos e ele também tem 20 minutos lá de intervalo para ele fazer as refeições dele, que não contam como essa pausa. Essa pausa tem que ser fora do lanche que a pessoa tem direito. No caso de frigorífico, só para vocês terem uma ideia, as pausas são da seguinte maneira. Até 6 horas de trabalho, 20 minutos de pausa, semelhante ao operador de teleatendimento. De 7 horas e 20, tem 45 minutos de pausa. Até 8 horas e 48, 60 minutos de pausa. E assim. Então, eu fui médico de trabalho de alguns frigoríficos. E o que acontece lá nesses frigoríficos? Eles começam a trabalhar, quando dá lá 50 minutos de trabalho, toca uma sirene. Essa sirene, todos saem lá da área onde está uma câmara fria, da região fria lá do frigorífico, e ele vai ter umas cadeiras fora do ambiente que ele estava lá, para ele se aclimatar ali, repousar. Aí ele fica o tempo necessário, toca novamente a sirene e eles voltam para o posto de trabalho. Então é mais ou menos assim que funciona.
E esse ambiente deve ser realizado em locais com conforto térmico e acústico. Então, não adianta pegar essas pessoas, tirar lá de dentro da parte fria do frigorífico e colocar ao lado de uns motores, por exemplo, que aí a pessoa saiu da questão da área fria e foi para um lugar pior, que era a questão do ruído ali para ele. Então, ele tem que ir para uma área para descansar. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão dessas pausas também são trazidas nessas NRs, que é uma das coisas que fala, qual é a pausa que você dá para o seu funcionário? Então, é importante ele ter essa pausa, para não ter esse sobrecarga psíquica e nem osteoarticular. Outra situação que as pessoas falaram assim, a questão do assédio moral e pressão por resultados no ambiente do trabalho. Essa situação do assédio moral é que muitas empresas também têm recebido processo trabalhista por suposto assédio moral, que eles falam lá que são comportamentos repetitivos e humilhantes que afetam a dignidade do trabalhador. Impacto pode causar estresse, ansiedade, depressão, queda na produtividade. Então, como houve um grande número de pessoas se afastando aí com burnout, que não é considerado doença ainda pela medicina, tem lá o CID, mas tem muita gente que está discutindo sobre isso ainda. Mas tem lá, por exemplo, ansiedade, depressão, outros problemas mentais aí o que ele acaba acontecendo? Ele começa a ficar mais frágil emocionalmente. E aí, quando ele fica mais frágil emocionalmente, uma situação que você vai falar com a pessoa, ela não recebe muito bem isso, ela pode considerar isso um assédio moral. E ela vai acionar na justiça. Quando chega lá na justiça, o que ela vai alegar? Tudo que ela falou lá. E se você que tem que provar que não é verdade. Então, como é que a gente faz para a gente reduzir essa situação, por exemplo, de assédio moral? Então, tanto as normas e diretrizes da NR1, ela inclui lá riscos psicossociais do gerenciamento dos riscos ocupacionais, lá no GRO, exigindo que as empresas identifiquem e controlem esses riscos. Então, o que a gente pode fazer lá? Tem uma lei que diz assim, Lei 14.457 de 2022. Exige que empresas implementem políticas contra assédio, incluindo treinamentos e canais de denúncia. Nossa, doutor, é muita coisa para fazer. Às vezes não é. Você pode abrir aí dentro da tua empresa um serviço de ouvidoria aberto ao funcionário, que ele não precisa se identificar. Ele só relata o que está acontecendo na empresa. Olha, o gerente está falando isso, o outro colega está fazendo isso. Então, um canal para você ouvir, você que é o dono da empresa, você que é o gestor da empresa, porque nem sempre você está sabendo o que está acontecendo dentro da sua empresa em relação a esse tipo de situação. Por quê? As pessoas, às vezes, elas são intimidadas a não falar, se você falar isso, você vai ser demitido. Então, você deixa um canal direto com os gestores para você ouvir as pessoas, sem julgamento. Você vai ouvir, aí você vai analisar como que você vai agir com essa situação. Então, ele fala aqui, pressão por resultados, desafios. Metas excessivas e cobranças intensas podem levar ao esgotamento físico e mental. Consequências, aumento do absenteísmo, que é a falta no trabalho, vou dar uma aula só sobre absenteísmo, rotatividade, que é a entrada e saída grande de funcionários, e acidente de trabalho. Então, essa questão dessas metas, a gente vai começando a se qualificar, vai começando a entender como as empresas fazem, como grandes empresas fazem. Uma das coisas que a gente sugere que as empresas façam quando a pessoa for trabalhar na empresa, que tenha uma integração dessa pessoa, para ela saber, olha, a nossa empresa trabalha assim, a nossa empresa trabalha assado, a nossa maneira de trabalhar é assim, o nosso código de conduta é esse, isso a gente aprova, isso a gente desaprova, você vai trabalhar, você vai executar essa tarefa, aqui as metas são dessa maneira, ou seja, uma regra clara quando ela vai entrar. E quando você faz essa integração dessa pessoa, é ideal que você também tenha um manual para entregar para essa pessoa, que ela veja lá quais são as regras que a empresa permite. A empresa permite ter relação afetiva entre as pessoas, entre os setores, quais são os critérios que ela exige, como que é a maneira que as pessoas devem se tratar lá dentro. Então, isso é muito importante. E um fator muito mais importante que isso também é toda a ordem que você for fazer, você fazer as OS, são as ordens de serviço. É por escrito para a pessoa estar ali. Porque quando está escrito, não tem como ela ficar, mas ela falou comigo, olha, está aqui a ordem de serviço. E a pessoa assina que recebeu essa ordem de serviço.
Então, a ordem de serviço está por escrito. Então, se ela falar que foi mandado fazer a mais, você tem aqui a ordem de serviço por escrito e você acompanha isso daí. Então, são coisas que provavelmente você já faça na empresa de vocês, mas é só uma maneira de tentar ajudar aí. O que mais? Normas e diretrizes da NR17. Recomenda que metas sejam compatíveis com as condições de trabalho e que a carga de trabalho seja ergonomicamente adequada. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez já tenha visto na sua empresa ou na empresa de alguém. Aquelas cintas que as pessoas usam para aqueles coletes para carregar peso. E aí, aquilo ali deve ou não deve ser usado? Olha que interessante. Aquilo não é considerado um EPI. Por quê? Existem alguns estudos dizendo que ele não tem tanto benefício assim. Por que as pessoas dão? É uma falsa sensação do quê? É porque vai carregar peso. Cuidado. A norma é clara. Quantos quilos a pessoa pode carregar? Então, a nossa legislação, ela está mudando, mas a legislação mundial, ela está aí 20 quilos para mulher, 25 quilos para homem, 30 quilos aproximadamente. Não mais que isso. Se você for analisar, os sacos que tinha lá de feijão, de arroz, os sacos de cimento, eles eram acima disso daí. Então, toda vez que ele é acima de 30 quilos, o ideal é que a pessoa ela carregue com uma outra, ou que ela tenha um carrinho para fazer isso aí. Só que a gente ainda trabalha com um mundo machista. E se um vai lá no peão lá, ele fala, pedir para outro colega para carregar aquele saco de cimento, por exemplo, ele falou, tu não dá conta não, macho? Então eles vão falar desse jeito para a pessoa. Então, mas não é que aquela cinta que está ajudando. Ela pode ser até prejudicial, dependendo da maneira como ela é usada. Então, ela tem que ser ergonomicamente correta. Doutor, mas o que eu faço? Qual é EPI? Não é EPI, é treinamento. Como que carrega, como é que agacha, como é que levanta, como é que transporta, quais são as ferramentas que você tem para isso. Então, não é dar a cinta e joga lá o peso na pessoa. Não é assim que funciona. Mesmo porque isso aí não vai ser o suficiente. Na NR36, por exemplo, em frigorífico, a gestão deve garantir que a pressão por resultados não comprometa a saúde dos trabalhadores. E nessas linhas de produções, elas têm lá um cálculo médio de quanto que eles têm que fazer por dia lá. Isso é acompanhado. Eu estou trazendo isso daqui porque eles falam assim, de onde que surgiu esse negócio, fatores psicosociais, ambientais, essa questão da NR17 e dos frigoríficos aí. Doutor, o que fazer? Eu vou dar o tema para os próximos vídeos para vocês. Como que a gente diminui? Já dei algumas dicas aí, ordem de serviço, integração, um manual, regra clara quando a pessoa entrar. Doutor, e a avaliação psicossocial? O que é essa avaliação psicossocial? Então, o fator de risco ambiental psicossocial é a questão que o ambiente vai gerar algo que vai deixar a pessoa com, por exemplo, com fadiga, estressada, cansada, tudo isso daí vai acontecer. É o ambiente que causa isso nela, sonolenta. E aí, o que é uma avaliação psicossocial? A avaliação psicossocial, o médico já avalia essa avaliação psicossocial. Lá no começo eu falei para vocês. Só que quando que eu vou fazer essa avaliação psicossocial? Então, definição, é um exame clínico individual, realizado por médicos para analisar aspectos comportamentais e psicológicos do trabalhador. Doutor, mas psicólogo pode fazer? Claro que pode. Mas o que eu estou dizendo é que a norma fala que cabe ao médico do trabalho fazer isso. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina diz que isso é um ato médico, que o médico pode fazer essa avaliação psicossocial. Então, e ela é frequentemente exigida para atividades de alto risco. Não é que ela é exigida para atividade de alto risco, está exigindo isso daí, como trabalho em altura, espaço confinado. Então, o trabalho em altura é todo aquele trabalho que a pessoa faz acima de 2 metros aí do piso. E aí, por que é perigoso? A pessoa cair. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, vamos supor, existem algumas profissões que a pessoa vai, por exemplo, trabalhar numa linha de energia viva. Vai mexer numa energia elétrica viva, lá, alta voltagem. Eu preciso saber se essa pessoa está emocionalmente sadia para poder fazer isso. Porque eu não posso colocar uma pessoa lá que ela não esteja lúcida, que ela não esteja orientada, que ela seja muito ansiosa, que ela seja muito acelerada ou que ela seja letárgica. Eu tenho que fazer uma avaliação dessa pessoa para saber se ela tem condições de fazer aquilo.
espaço confinado, as pessoas vão entrar num local fechado. Já que essa pessoa tem claustrofobia, a gente tem que fazer uma avaliação dessa pessoa. Então, o médico do trabalho, nesses casos, ele tem um questionário mais elaborado para essas atividades, para ele mapear, para ver se essas pessoas realmente têm ou não condições de exercer essa função. E caso, já falei, eu, por exemplo, observe que determinada pessoa não está muito legal, eu peço, ó, vou dar um tempo aqui com você, vou encaminhar você aqui para um colega psiquiatra, vou mandar um relatório, vou pedir uma opinião dele sobre o assunto. Aí a pessoa vai lá no colega psiquiatra, é avaliado pelo colega, o colega manda um relatório, e aí eu vou ver, dentro daquilo que ele escreveu, se a pessoa tem ou não condições de exercer a atividade. Mas cabe ao médico do trabalho decidir isso daí. Ah, doutor, se você colocar lá IDBO, aí a culpa é minha, né? A responsabilidade é minha. Então, o outro avisou. Então, por que você tem que pedir? Porque é legal, porque nem todo médico, ele aprofunda em todas. Eu me aprofundei em medicina do trabalho. Estou aprendendo um pouco medicina do trabalho, ainda tenho muito que aprender. Existem outros médicos já mais antigos, que têm maior conhecimento que eu. Mas eu tenho mais conhecimento que um colega que é infectologista, um colega que ele é pediatra, um colega que ele é ortopedista, da mesma maneira que o ortopedista sabe mais de ortopedia que o pediatra, porque a gente acaba especializando nessa área e a gente não consegue atender a todos. E a nota técnica no Ministério do Trabalho que eu falei, que foi o pessoal do SESI que entrou em contato, lá no Rio Grande do Norte, o SESI do Rio Grande do Norte, questionando essa questão sobre ter o psicólogo ou não para fazer. E a nota técnica, ela foi bem clara, que a avaliação psicossocial é como se fosse um exame complementar. Cabe ao médico do trabalho verificar se a pessoa vai ou não precisar ter uma outra avaliação fora a que ele já está fazendo ali. Então, e isso é o quê? Para que a gente faz isso? É para fazer uma gestão integrada de saúde e produtividade. Então, essa é a principal diferença. Fator de risco psicossocial ambiental é o que o ambiente causa na pessoa. Então, tem que avaliar o ambiente para adequar esse ambiente que a pessoa trabalha adequadamente. E o que é uma avaliação psicossocial? É uma avaliação mais aprofundada sobre o estado psicossocial da pessoa. Quais são os fatores? Como é que ela está de relacionamento? Vai que ela teve lá, por exemplo, uma situação lá, uma perda familiar, naquele momento ela não está muito bem, ela está mais depressiva, ela está mais triste. Ah, ela teve lá um problema conjugal. Tem pessoas que teve abuso de substâncias químicas. Então, o médico avalia essas pessoas e vai dizer se ele está apto ou se ele está inapto. Então, a aula de hoje era essa, para tentar explicar essa diferença dos fatores de riscos ambientais psicossociais e avaliação psicossocial. Próxima aula também vou trazer alguma novidade para vocês. Provavelmente eu vou trazer essa questão de como que você sabe se você está contratando uma empresa de medicina e segurança do trabalho que atenda aquilo que realmente você precisa para a sua empresa. Mas, caso você tenha alguma dúvida ou tenha interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, vai ter um link aí abaixo, o link para você entrar em contato com a gente. Então, as empresas que são aqui do Acre, são de Porto Velho, elas podem entrar em contato, a gente atende aqui no Acre todo, e atendemos em Porto Velho também, mas se for de outro local, mesmo a gente não sendo dessa localidade, vocês entrem em contato, eu trago aqui o tema, e aí vocês vão estar até mais preparados para buscar uma outra empresa que atenda vocês, né, essas necessidades de vocês. Então, agradeço a todos pelo tempo que ficaram ouvindo e nos vemos na próxima.